Agora, nessa questão relacionada às bets, acho que é um assunto importantíssimo. Entram em vigor hoje as novas regras para a publicidade de apostas online. As propagandas de bets devem agora ser acompanhadas de uma advertência, que é parecido com o que acontece com a propaganda de cigarro, de bebida alcoólica. Elas devem alertar os riscos associados de dependência e transtornos do jogo patológico, com as frases, abre aspas, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Apostar faz você perder dinheiro. Apostar não é investimento. Vamos lá, Ronilson, começo contigo. Isso vai adiantar? Esse é o caminho? Essa é a solução? Eu acredito que não, Fabiola. Eu acho que a gente se meteu num atoleiro com relação às bets. É um debate que precisa ser refeito, revisto. Eu acho que os efeitos nocivos, né, das bets, que cresceram monstruosamente, enriqueceram monstruosamente, estão muito alastradas, com uma tremenda capilaridade, estão expostas em tudo quanto é lugar, patrocinam praticamente tudo em termos de entretenimento hoje, a todo momento. Eu acho que pensar em medida, e essa medida passar por um simples anúncio, quase que responsabilizando, né, quem aposta. Não sei se o caminho é por aí. Eu acho que tem um debate a ser feito sobre realmente repensar o papel das bets, inclusive se nós devemos mantê-las, né, nas condições que elas estão mantidas. A gente precisa de um marco zero. Isso é quase que responsabilizar. O aviso, né, que ficou ali para as propagandas de cigarro veio com uma política muito dura de restrição dos espaços, da superexposição do cigarro o tempo todo, inclusive desestimulando, quase que proibindo, né? Não tinha uma proibição oficial, mas desestimulando, inclusive na propaganda, o uso da imagem, né, de figuras importantes, atores, atrizes, cantores, cantoras, atletas, do patrocínio do cigarro. A gente tinha show, a gente tinha, né, o cigarro patrocinava altos entretenimentos, né, aí na década de 90. Isso é repensar realmente uma política de maneira de algo que faça efeito. Você imaginar que a gente vai ter um recuo desses estragos a partir de um anúncio do tipo lembre sempre que você pode ficar viciado se você começar a apostar, não acredito nisso como uma saída que faça sentido. Vamos lá, professor Cláudio Couto, hoje que está nos ajudando aqui nas análises durante todo o nosso UOL News. Vai adiantar, né? O governo teria que ser um pouco mais corajoso. É interessante que o presidente Lula, no discurso, ele fala que as bets, que é contra as bets, só que não traz uma atitude verdadeira contra as bets. O próprio Dário Durigan, quando esteve aqui dando uma entrevista conosco, ele falou assim, eu sou a favor de uma regulamentação, mas não de uma proibição. O senhor é a favor ou contra as bets? Seria necessário proibir? Essa publicidade, esse alerta, vai reduzir os danos que elas trazem? Olha, Fabiola, eu acredito que, na realidade, proibir talvez não vá produzir os efeitos esperados. É o mesmo tipo de discussão que a gente tem com relação ao cigarro, que tem muitas vezes com relação a certas drogas, né? Será que proibir vai resolver? Né? Você cria um mercado paralelo, geralmente, quando isso acontece. O que eu acho que deveria se fazer era ter um tratamento que hoje, inclusive, é dispensado ao cigarro. Né? É proibido fazer propaganda e a gente vê o quanto que as bets hoje ocupam do intervalo comercial das televisões, né? O quanto elas fazem propaganda em sites, o quanto elas têm interferido na área comercial, né, de publicidade dos times de futebol do Brasil. Enfim, é um negócio portentoso. Às vezes você entra num site para ler uma notícia de esportes e ele automaticamente já te abre uma página de bet para você se inscrever dentro daquela empresa. Então é um negócio muito, inclusive, agressivo isso. Agora, se você não aprova legislação no Congresso em relação a isso, o Executivo tem um poder de alcance muito reduzido, né? Ele pode fazer coisas ali no seu âmbito de regulamentação, são decisões via decreto, via portaria, e a gente sabe que existe hoje no Congresso uma bancada das bets, né? Existe um lobby poderosíssimo que se faz sentir dentro da Câmara e do Senado, inclusive alguns senadores que são notórias figuras
vinculadas às bets, o caso do senador Ciro Nogueira, inclusive, que também está envolvido em histórias um tanto quanto complicadas com relação ao Banco Master, mas que é um dos grandes ali defensores dos interesses das bets, mas não é só ele. É bom que se diga, não é só ele. E é por isso que toda a tentativa de taxar as bets, é bom que se lembre disso, né? De tributar mais as bets, foi bloqueada no Congresso Nacional e mesmo as tentativas de regulamentar por meio de lei não têm avançado. Então, o que eu acho que o governo federal está fazendo nesse momento, o Poder Executivo, é, no âmbito das suas atribuições, tentar minimizar danos. Mas é claro que isso por si só é insuficiente para resolver. Acho que a resolução viria de uma nova legislação. Não acho que é por meio da proibição, porque, insisto, aí é meu ponto de vista, mesma coisa que acontece com relação a drogas, com relação a outras coisas. Proibir não costuma funcionar. Você tem aí a criação do mercado criminoso paralelo. Agora, permitir propaganda e mais, permitir nesse volume em que tem esse dado, eu acho que também não é aceitável, né? Não faz sentido ter propaganda de bet, como não faz sentido ter propaganda de cigarro. Olha, uma pesquisa, inclusive, que foi obtida com exclusividade pelo UOL, mostra que a maioria dos brasileiros tem um olhar negativo em relação às bets. A desconfiança vai além das fronteiras ideológicas. 58% dos entrevistados consideram que as bets aumentam muito o risco de manipulação no campo esportivo. E 68% concordaram que o patrocínio das bets deve ser proibido porque as apostas prejudicam torcedores e famílias.